nós vamos falar sobre febre amarela. E essa doença que no momento tem se tornado um grande problema de saúde pública em todo o Brasil, estando apresentado em todos os meios de comunicação nos últimos 2 meses, foi realmente um dos principais temas ligados à área da saúde, a febre amarela. Hoje nós vamos então falar sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus chamado vírus amarílico ou vírus da febre amarela. Essa, como o próprio nome diz, ela quando manifestada clinicamente, ela tem como característica a febre e algumas hemorragias e a icterícia que dá essa coloração amarelada no doente, vindo daí então esse nome de febre amarela. O vírus amarílico ou o vírus da febre amarela é um vírus RNA que é transmitido, este vírus, por mosquitos. Os principais mosquitos envolvidos nós veremos a seguir. A febre amarela tem um espectro clínico muito amplo. Como acontece com todas as doenças infecciosas, esta também tem um alto percentual de pessoas que, uma vez infectadas pelo mosquito, quer dizer, o mosquito transmite o vírus, uma ampla maioria, em algumas situações, em torno de 70%, não vão desenvolver absolutamente qualquer manifestação clínica. Nós temos, então, esses casos são chamados dos casos assintomáticos. Nós temos um outro percentual de pessoas que vão apresentar uma manifestação clínica leve, um quadro autolimitado, com febre, dor de cabeça, mal-estar, por vezes vômitos, e esse quadro ele é autolimitado. Muito raramente há o envolvimento do fígado ou o envolvimento de outros órgãos, como os rins, por exemplo. E temos uma pequena maioria que, uma vez infectada, desenvolve a clássica a clássica febre amarela, que se manifesta por febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dores nas articulações, e que a partir de determinado momento começa a produzir sangramentos com comprometimento do fígado, dos rins principalmente, e este quadro gera uma icterícia, uma insuficiência renal e, pelo que nós temos vendo nos últimos anos, cerca de 50% das pessoas que desenvolvem essa forma clássica da doença têm ido a óbito. Então, como podemos ver, é uma doença de alta letalidade para as formas graves da doença. Quando nós olhamos todo o percentual de infecções, aqueles que vão desenvolver a clínica e morrer representam uma minoria que nós temos visto nas séries históricas observadas no Brasil. Então, recapitulando, esta forma clássica da febre amarela, ela é resumida pelo comprometimento de diversos órgãos, principalmente o fígado e os rins. E este comprometimento hepático e renal é quem, em última instância, provoca a morte desse paciente. Uma das grandes preocupações da febre amarela nos últimos anos, e agora neste ano de 2008, início de 2008 em especial, é a potencialidade, é a possibilidade de urbanização da sua transmissão. O que é isso? Vamos explicar melhor. Existem 2 ciclos na febre amarela. Aquele ciclo que nós chamamos silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre, ele é caracterizado pela circulação do vírus da febre amarela entre mosquitos, macacos, mosquitos, macacos. Este ciclo, os mosquitos envolvidos são mosquitos do gênero Sabetes e do gênero Hemagogos.
o homem acidentalmente ele entra nesse ciclo. Quando vai ou a lazer, penetra em áreas florestais, por exemplo, pescaria, caçadas, acampamentos, ecoturismo, etc. e tal, ou então quando ele está a trabalho nessas localidades onde existem florestas, os macacos e os mosquitos hemagogos sabetes, ou seja, onde o ciclo silvestre está estabelecido. Já o ciclo urbano, o vírus, que é aquele mesmo vírus da silvestre, ele está circulando entre o ser humano e mosquitos do gênero Aedes ou albopictus. Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Esse é o ciclo urbano. Ele é mais preocupante, por quê? Porque hoje cerca de 4.000 cidades, 4.000 municípios no Brasil já registraram a presença do Aedes aegypti, acompanhado ou não do mosquito Aedes albopictus. Ou seja, teoricamente, a possibilidade de epidemias no ambiente urbano, nas cidades, seria uma ameaça na atualidade. Nós vamos ver posteriormente que esta ameaça ela é muito mais teórica do que real. Então, para que nós fixemos essa informação, é preciso se considerar que é, então, uma doença infecciosa, aguda, transmitida por mosquitos do gênero Sabetes ou Hemagogos na selva e Aedes nas cidades. Não é uma doença contagiosa, a exemplo da tuberculose que pode, ou do sarampo, que uma pessoa contaminar, uma pessoa fazer o contágio para a outra. Ela é uma doença transmissível, no caso, transmitida por um mosquito. O período de incubação, que é aquele período entre o momento que o mosquito pica o ser humano e que este ser humano poderá desenvolver as manifestações clínicas, varia, na média, de 3 a 6 dias, até uma semana. Mas nós temos exemplos, digamos assim, extremos, que este período de incubação variou de 2 dias após a picada do mosquito até 14, há relatos esparsos de 18 dias após a picada do mosquito, a pessoa desenvolver as manifestações clínicas. Mas, na média, o período de incubação, ou seja, aquele período em que o vírus fica amadurecendo dentro do organismo do ser humano para manifestar a doença, varia de 3 a 6, 7 dias. A vigilância epidemiológica tem sido um dos grandes instrumentos utilizados para monitorar a circulação do vírus amarelo. Ela tem vários objetivos. Um dos objetivos, talvez o maior objetivo da vigilância epidemiológica, é manter a febre amarela urbana erradicada, ou seja, aquele ciclo urbano ao qual eu me referi anteriormente, que ele acontece com a circulação do vírus entre o ser humano e mosquitos do gênero Aedes, a inexistência, a manutenção, a erradicação deste tipo de ciclo é um dos grandes objetivos da vigilância da febre amarela urbana. A outra, da vigilância epidemiológica, perdão. Um dos grandes objetivos, outro grande objetivo da vigilância epidemiológica é manter sob controle o ciclo silvestre, a febre amarela silvestre. Por que sob controle? Porque é preciso que se deixe claro que enquanto existir florestas e enquanto existirem primatas, por exemplo, macacos, primatas não humanos como macacos, existirá a febre amarela silvestre. É impossível se pensar, a menos que o homem consiga destruir todas as florestas e todos os macacos, se pensar que deixaremos de ter febre amarela silvestre no Brasil. O que nós precisamos é manter essa febre amarela sob controle em um menor patamar possível. A outra grande missão, o outro grande objetivo da vigilância epidemiológica é mapear as áreas de transmissão, as áreas de risco para a circulação
do vírus, aquelas áreas nas quais o vírus está circulando naquele momento. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um mapa que é clássico, que nós veremos logo mais, que ele abrange toda a região norte do Brasil, a região centro-oeste do Brasil e mais uma faixa que pega o sul, oeste e sul do Maranhão, Piauí, que estão na região nordeste, um pedaço da Bahia que está na região nordeste, Minas Gerais, bom pedaço de Minas Gerais na região sudeste, um pedaço de São Paulo, Paraná, um pedacinho, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a faixa de transmissão da febre amarela, desde aquela faixa de risco a uma faixa, digamos assim, de manutenção de uma vigilância mais ativa. A outra missão da vigilância epidemiológica é identificar aquela população em risco para ser infectada, pelo vírus, ou seja, aqueles que estão desprotegidos e que, em estando desprotegidos, estão caminhando ou frequentando ambientes nos quais a vigilância epidemiológica já identificou a circulação do vírus amarílico. Cabe também realçar que absolutamente todos os casos suspeitos de febre amarela devem ser notificados. Vejam bem que eu disse que o objetivo da vigilância epidemiológica é conhecer os casos suspeitos. Nós não podemos, nós profissionais de saúde, não podemos notificar apenas aqueles casos confirmados. Essa notificação inicial tem que ser do caso suspeito, por quê? Porque a vigilância epidemiológica, até que o resultado dos exames laboratoriais sejam fornecidos, ela tem um tempo para que ela possa tomar as medidas de precaução, as medidas preventivas. Se realmente for confirmado que aquele caso suspeito se trata de febre amarela, a vigilância epidemiológica já atuou durante 5, 6 dias, que por vezes é o período necessário para que os exames, os resultados laboratoriais, eles sejam solicitados. Então, resumindo, as grandes missões, as grandes tarefas, os grandes objetivos da vigilância epidemiológica. Manter erradicada a febre amarela urbana, controlar a febre amarela silvestre, identificar a circulação do vírus e a população em risco de ser infectada e monitorar as notificações desses casos suspeitos. Vimos também que nós temos no Brasil a divisão daquela área de risco para a febre amarela. A área de risco para a febre amarela, estou me referindo à febre amarela silvestre, no caso, mas que poderia, hipoteticamente, se transformar numa febre amarela urbana, é a região centro-oeste e a região norte, pegando mais 2 estados, principalmente o Maranhão e um pedaço do Piauí. E temos uma faixa que faz a transição entre esta faixa de maior risco, essa faixa onde o vírus tem sido identificado com maior frequência, que nós chamamos faixa de transição, que pega o pedaço do Piauí, um pedaço da Bahia, Minas Gerais, pedaço de São Paulo, pedaço do Paraná e do Rio Grande do Sul. Os demais estados da região Nordeste e região Sudeste, Sul, as demais regiões, são consideradas isentas, indênes para a circulação do vírus da febre amarela, por enquanto, e esperamos que assim seja mantido. Apenas para relembrar, para realçar, nós vimos que o vírus na forma silvestre, ele circula entre o mosquito e primatas. Então, o vírus está sendo mantido na natureza, sobretudo pelo mosquito, também pelos primatas, mas, sobretudo, os grandes reservatórios têm sido o mosquito e, claro, que os macacos. Porém, os macacos costumam adoecer e, dessa forma, eles não são os primatas, que nós chamamos, eles são hospedeiros, mas o tempo em que eles permanecem portando esse vírus, em boa parte das vezes, é muito reduzido porque eles adoecem e morrem. Por isso que um dos eventos
para a vigilância epidemiológica, para saber onde está, circulando o vírus amarílico, é a observação de macacos mortos. Veja bem, nem todo macaco morto morreu por febre amarela. É uma pequena parcela que morre de febre amarela. Mas este é um evento que nós consideramos como evento sentinela. É um evento que, ao ser observado, desencadeia as ações da vigilância epidemiológica para que se possa conferir se este macaco morreu de fato de febre amarela ou de outra causa, como, por exemplo, muito comum, intoxicações por agrotóxicos. Então, vimos a importância do ciclo urbano, ciclo silvestre, os períodos de transmissibilidade do vírus, e aqui também muito importante que nós possamos estabelecer o paralelo daquilo que eu disse anteriormente, que era o risco potencial, o risco teórico de reurbanização da febre amarela. Por que eu disse risco hipotético ou teórico? Porque, como nós vamos ver, é muito difícil, seria muito difícil o estabelecimento do ciclo urbano numa intensidade tal que pudesse se configurar como uma epidemia nos moldes do que nós temos visto, por exemplo, com dengue em diversas localidades do país. Então, uma vez infectada pela pessoa, mais ou menos 24 a 48 horas antes do surgimento dos sintomas, principalmente da febre, esse vírus já está circulando na corrente sanguínea dessa pessoa. Esse período, quando começa a circular o vírus, é aquele período em que a pessoa, o ser humano, passa a ser infectante para um outro mosquito que venha se alimentar do seu sangue. E este vírus fica na circulação sanguínea durante 3 a 5 dias em média. Muito mais para o 3 do que para o 5º dia, o terceiro do que para o 5º dia. Dessa forma, nesse período de viremia, que é o período durante o qual o vírus está circulando na corrente sanguínea, é o período então de transmissibilidade do vírus, do vírus para um outro mosquito. Vamos exemplificar melhor. Se a pessoa, um ser humano qualquer, chamado Pedro, um pescador chamado Pedro, foi pescar, foi contraído, foi picado por um mosquito lá na beira do rio, um mosquito do gênero Hemagogos. Esta pessoa voltou para a sua cidade, 4, 5 dias depois, começou a sentir febre. Então, antes, 24 a 48 horas antes do início da febre, esse vírus já estava circulando na circulação sanguínea do Pedro. Ou seja, o Pedro, nesse período, já poderia transmitir o vírus para um mosquito, a Aedes aegypti, que existia na sua cidade, no seu bairro ou na sua casa. Ou seja, esse Aedes aegypti foi se alimentar no Pedro, o Pedro tinha o vírus da febre amarela circulando na sua corrente sanguínea e esse mosquito, Aedes aegypti, se infectou. Teoricamente, a próxima pessoa que este mosquito for picar depois do período de incubação dentro do mosquito, que nós chamamos período de incubação extrínseco, depois desse período, esse mosquito poderia então se tornar infectante. De que forma? Ele vai se alimentar no Joaquim, que é vizinho do Pedro, que foi pescar, e transmitir a febre amarela para o Joaquim, desde que o Joaquim não tenha sido vacinado ou tenha sido vacinado há mais de 10 anos e não tenha feito o reforço da doença. No entanto, nós temos visto que a possibilidade de criação, de manutenção, de instalação, seria melhor dizer, deste ciclo urbano da febre amarela é muito difícil. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que estão vacinadas é muito grande. De pessoas vacinadas é muito grande. Então, esse mosquito que se alimentou naquele Pedro, a possibilidade dele encontrar uma pessoa que não tenha sido vacinada ou que a vacina venceu dentro dos centros urbanos é muito pequena. É mínima, nós imaginaríamos. Então,
achamos que é muito difícil, embora seja teórico, mas é difícil a instalação, a implantação desse ciclo urbano da febre amarela. Uma outra questão que tem chamado a atenção, e aí vale tanto para o ser humano, como para os mosquitos, como para os macacos, é o diagnóstico laboratorial para fazer o diagnóstico tanto da pessoa que está doente, como de mosquitos capturados em áreas suspeitas e também de macacos que porventura venham ser localizados, mortos e perto de rios ou em parques, enfim, qualquer local que esse macaco possa ser observado. O diagnóstico, no caso do ser humano, mais comumente, ele é feito pela sorologia. Nós temos a sorologia que vai detectar anticorpos contra o vírus da febre amarela na corrente sanguínea desta pessoa. Nós temos também técnicas que nos permitem detectar não o anticorpo, mas sim o antígeno, o fragmento do vírus na circulação sanguínea da pessoa. São os chamados testes moleculares, sobretudo a RT-PCR, que é a reação em cadeia da polimerase precedida da transcrição reversa, porque nós estamos falando de um vírus RNA. Portanto, esses diagnósticos laboratoriais, eles têm essa característica de fazer a transcrição reversa antes da reação em cadeia pela polimerase. O isolamento do vírus pode ser feito de diversas maneiras, principalmente pela semeadura desse vírus em culturas, e a partir dessa cultura o vírus vai crescer nesses clones para cultivo e vai ser identificado por imunofluorescência depois. É uma técnica relativamente usada. Outra técnica utilizada para o diagnóstico da doença no ser humano ou no macaco são os exames histopatológicos. Eles têm determinadas características e convém realçar que o Brasil deu grandes contribuições para a ciência no desenvolvimento, na observação de algumas características peculiares que são observadas nos exames histopatológicos, que não vem ao caso agora, mas cabe salientar que o Brasil deu grande contribuição à ciência mundial nesse diagnóstico histopatológico decorrente da infecção pelo vírus amarílico. Lembrando que o diagnóstico clínico, aquele diagnóstico diferencial, ele vai depender da forma clínica, da forma de manifestação da doença. Por exemplo, se a pessoa apresentou aquela forma leve, anteriormente a forma assintomática, se foi infectado, não teve febre, não teve dor de cabeça, não teve absolutamente nada, a única forma de descobrir se a pessoa teve contato com o vírus da febre amarela é fazendo a sorologia e detectando os anticorpos específicos. No entanto, para aquelas pessoas que apresentaram a forma leve da doença, caracterizada, como disse anteriormente, por febre, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, às vezes vômito, em geral autolimitados, em geral não necessitando de internação, essas pessoas, o diagnóstico clínico dela pode se confundir com uma enormidade de doenças, tanto infecciosas como não infecciosas. Dentre as doenças infecciosas, nós podemos, que faria o diagnóstico diferencial com esta forma leve da febre amarela, nós podemos citar rubéola, dengue, que talvez seja o grande diagnóstico pela quantidade de casos que têm sido registrados no Brasil todos os anos, citomegalovírus, enfim, todas as doenças infecciosas, praticamente todas no início, elas se apresentam com febre, dor de cabeça e um mal-estar e uma dor em outros locais. Nesse sentido, é preciso que se tenha cuidado no diagnóstico diferencial da febre amarela e ganha um papel muito importante as observações epidemiológicas, onde esse doente esteve nos últimos 15, 20 dias,
se ele teve contato com outra pessoa, se ele foi pescar, se ele foi acampar, se ele foi a trabalho na mata, sobretudo se ele é vacinado, e no caso de ser vacinado é muito importante que o médico, que a enfermeira tenha acesso ao cartão de vacinação para que se tenha certeza da data de vacinação, para que se tenha certeza que aquela vacina que esse cidadão ou que essa cidadã está dizendo que usou, de fato foi para a febre amarela ou para outra coisa. Como nós sabemos, é uma vacina que tem longa proteção e às vezes a pessoa se vacinou há 8, 10 anos atrás e acha que foi contra a febre amarela e às vezes pode ter sido um reforço para tétano, enfim, outra doença, e essa pessoa então, na realidade, não está protegida contra a febre amarela. E esta informação não estar vacinada contra a febre amarela é muito importante no diagnóstico diferencial da doença. Já aquelas formas graves, clássicas, em que a pessoa tem a febre, cefaleia, vômitos, hemorragias por vezes, petecas pelo corpo, insuficiência hepática, o comprometimento do fígado, comprometimento dos rins, esse quadro mais grave, ele tem diversas também doenças que podem confundir, que portanto merece ser estudada nesse momento. Dentre essas doenças, provavelmente a principal delas é a malária. Por quê? Porque a malária ainda existe num percentual muito elevado no Brasil. A malária pode dar febre, pode dar sangramento, pode dar comprometimento do fígado com hemorragia, pode dar comprometimento dos rins, ou seja, pode dar, em geral, em pessoas que estiveram nas matas, que estiveram em beira de rio, em vários desses estados, sobretudo aqueles localizados na região amazônica. Então, levar em consideração a malária como um dos principais diagnósticos diferenciais da febre amarela na sua forma grave. Uma outra doença que tem que ser levada em consideração é a leptospirose. A leptospirose grave, manifesta, ela dá febre, cefaleia, vômito, icterícia, comprometimento do fígado, comprometimento dos rins, pode dar em pessoas que estiveram em zona rural, porque embora nós comumente associemos a leptospirose como uma doença urbana, juntamente com as enchentes, decorrente das enchentes, que faz com que a urina dos ratos entre em contato com o ser humano, embora nós tenhamos essa informação principal, é bom que se diga que a leptospirose, é também uma doença que pode atingir a zona rural. Nós temos mais de 100 mamíferos que podem ser portadores, podem atuar como hospedeiros da leptospira. Então, trabalhadores rurais, pessoas que foram para riachos, etc. e tal, podem adquirir a leptospirose lá e ser um quadro de diagnóstico muito difícil com a febre amarela. Uma outra doença que vem sendo observada numa frequência cada vez maior no Brasil é a dengue hemorrágica, é a febre hemorrágica provocada pelo vírus dengue. Do ponto de vista clínico, se confunde muito com a febre amarela. Aliás, os dois vírus, vírus da dengue e vírus da febre amarela, eles pertencem à mesma família, a família Flaviviridae. Ou seja, eles, do ponto de vista de estrutura genética, são muito próximos. E clinicamente também, a febre amarela, ela se parece muito com a dengue hemorrágica em muitas situações. No entanto, a icterícia, que é talvez a principal manifestação, a manifestação que mais chama a atenção na febre amarela grave, ela é vista numa frequência relativamente baixa em dengue hemorrágico. Nós geralmente só observamos a icterícia, aqueles olhos, aquela pele amarelada na dengue hemorrágica, naqueles casos de extrema gravidade. Mas, de qualquer forma, é um grande diagnóstico diferencial essas duas doenças. Uma outra doença que deve ser levada em consideração, sobretudo pelas características epidemiológicas, é a febre maculosa.
Essa febre que é causada por uma espiroqueta, que é um tipo, digamos assim, de bactéria, que transmitida em geral por carrapatos em pessoas que estão na zona rural, que foram a acampamento, que foram pescar ou mesmo a trabalho nessas áreas rurais, áreas de matas, que também se confunde com as áreas onde circula, onde há o ciclo silvestre da febre amarela e onde há também, em alguns estados, sobretudo aqueles da região amazônica, a circulação da malária e também a leptospirose. Então temos que estar atentos com o diagnóstico diferencial da febre amarela e a febre maculosa. Outra observação que merece respeito do ponto de vista de diagnóstico diferencial são aqueles casos de hepatite fulminante. Nós temos visto em adultos tanto a hepatite A como por vezes hepatite B, casos fulminantes que em poucos dias, semanas, a pessoa evolui com hemorragia, com icterícia, com comprometimento do fígado, comprometimento dos rins e acaba indo a óbito por hepatite. Portanto, um grande diagnóstico diferencial. Lembrando que o laboratório inespecífico, sobretudo aquele laboratório inespecífico, é muito comum entre estas doenças com pequenos detalhes. Por exemplo, a contagem de plaquetas em praticamente todas essas doenças, ela pode estar sensivelmente reduzida. O comprometimento hepático e, portanto, a elevação das transaminases pode existir em todas essas doenças. Lembrando, evidentemente, que tanto na hepatite por vírus como na febre amarela, esta elevação de transaminases costuma ser infinitamente maior do que naqueles casos de dengue ou de leptospirose. Mas, portanto, levar em consideração que nem tudo que parece febre amarela pode ser febre amarela. A existência de uma icterícia ou de um sangramento não necessariamente significa que aquele caso seja de febre amarela. Outra questão que nós temos visto com uma certa preocupação, que seria a grande arma de prevenção contra a febre amarela, nós, profissionais da área de saúde, temos ficado preocupados. Por quê? Porque a vacina da febre amarela é uma vacina muito boa, é uma vacina que mais ou menos 85% a 90% da produção mundial é fabricada pelo Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em Bilmanguinhos. No entanto, é uma vacina que, por ser feita a partir do vírus vivo, porém atenuado, mas de qualquer forma vírus, ela tende a provocar reações adversas naqueles casos em que a pessoa ainda tem um percentual de anticorpos em níveis elevados. Daí a recomendação para que a vacina não seja feita, não seja repetida em curto espaço de tempo. Uma pessoa que se vacinou hoje contra a febre amarela precisa levar em consideração que ela passa a vacina ter a sua plena atividade, a sua plena proteção em torno de 10 dias após o recebimento dessa vacinação. E dura, em média, de 10 a 12 anos. Nós temos trabalhado em conjunto com a Organização Mundial de Saúde no limite de 10 anos, ou seja, a cada 10 anos a pessoa deveria tomar um reforço contra a febre amarela, essa vacina de reforço. Agora, faço aqui um apelo, a cada 10 anos. Não é admissível, não é racional o que nós temos observado, sobretudo nos últimos 2 meses aqui no Brasil, no último mês e meio, em diversas regiões do Brasil, as pessoas tomando a vacina que já tinha sido tomada há 1 ano, 2 anos atrás. E isso fez com que diversas pessoas apresentassem reações adversas graves. Muito graves, algumas quase foram a óbito, tiveram internados em unidade de terapia intensiva por reação decorrente dessa superexposição a antígenos da febre amarela, à proteção da febre amarela. Então, fica aqui a recomendação. Febre amarela, a vacina é muito boa,
ela passa a ter seu pleno funcionamento, a plena proteção a partir do 10º dia depois da vacinação. No entanto, e dura por 10 anos, no entanto, também é bom lembrar que ela tem contraindicações. Quais são as contraindicações da vacina contra a febre amarela? Em primeiro lugar, gestantes. A não ser que houvesse uma epidemia muito grande, que teríamos que avaliar o custo-benefício de vacinar essa gestante. Mas, em princípio, é radicalmente contra, é totalmente contraindicada a vacinação da vacina em gestantes, embora não tenha sido comprovadamente observada qualquer ação teratogênica da vacina contra a febre amarela em gestantes, naqueles poucos casos em que receberam a vacina inadvertidamente. Também é contraindicada a vacinação em pessoas sabidamente alérgicas a ovo ou derivados de ovo, de ovos. Por quê? Porque a vacina ela é feita a partir da multiplicação do vírus em embrião de pinto, de ovo. Um ovo com recém-embrionado, em torno de 2 a 3 dias, é inoculado o vírus ali e a partir desse processo é extraído então a vacina. Junto com a proteção, digamos assim, podem ir proteínas deste ovo ou derivadas dele, que a partir daí a pessoa que tem alergia a ovos apresentar uma reação no momento em que recebe essa vacina. A vacina também é contraindicada para aqueles casos de pessoas que apresentam imunodeficiência grave. Imunodeficiência por diversas razões. Por exemplo, pessoas que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia em tratamento de algum tipo de câncer têm contraindicação formal da vacina. Por quê? Porque essa pessoa está sendo imunossuprimida. Pessoas que têm doenças autoimunes, que decorrente delas ou outro tipo de doença estejam tomando corticosteroides em altas doses, têm contraindicação à vacina. Pessoas portadoras do HIV apresentando quadro de imunodeficiência grave deve evitar a vacina também. Essas contraindicações no caso do HIV, ela não existe, evidentemente, para aquelas pessoas que estão com seus mecanismos de defesa nos níveis aceitáveis. Então, a principal prevenção contra a vacina a contraindicação para a vacina é a gestação, o uso de medicação imunossupressora ou uma imunossupressão por conta de uma doença, no caso da infecção pelo HIV, e pessoas alérgicas aos ovos. Toda pessoa que vai para uma área, vai viajar de férias, etc. e tal, tem que tomar o cuidado com esta vacinação. Se ainda não tomou a vacinação, deve fazê-la. Se ainda não fez o reforço, deve fazê-lo. Os mapas disponíveis, como disse antes, eles estão em diversos locais, na internet e em diversos locais, mas de qualquer forma, vamos repetir mais uma vez. São aqueles estados, todos os estados da região norte, todos os estados da região centro-oeste, mais o Maranhão, que é da região nordeste, um pedaço do Piauí, um pedaço da Bahia, todo o estado de Minas Gerais, a região oeste de São Paulo, oeste do Paraná, Santa Catarina e o extremo oeste do Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que quando nós vamos para alguma fazenda, alguma localidade, é importante que se observe antes se tem notícia de macacos mortos naquela região. Então nós falamos de diversos aspectos e, claro, fica aquela grande dúvida do tratamento. Tem vacina, tem uma boa vacina fabricada no Brasil, ou seja, nós temos total autonomia sobre essa grande prevenção da febre amarela. No entanto, o tratamento ele é muito limitado. Esse tratamento ele se restringe à medicação sintomática. Por exemplo, está com febre, pode tomar uma medicação para diminuir a febre, está com vômitos, uma medicação para diminuir este vômito, enfim, essas manifestações sintomáticas. Já naqueles casos mais graves, com hemorragia,
tem todo o suporte que pode ser dado para tentar minimizar essa hemorragia. Naqueles casos em que houver indicação ou expansores plasmáticos ou transfusão sanguínea, um atendimento em unidade de terapia intensiva normalmente é requerida e, claro, lembrando sempre que existem algumas medidas que têm sido observadas como eu diria, como marcadores do sucesso para que aquela pessoa que teve febre amarela, que está com febre amarela, não venha a morrer de febre amarela. O que é isso? É o tratamento precoce. A pessoa que começou a ter febre, náuseas, vômitos, está se sentindo mal, em primeiro lugar, jamais a automedicação. Procurar um profissional de saúde, uma unidade de saúde, fazer a sua consulta médica e relatar essa viagem que teve, levar a carteira de vacinação. Por quê? Porque esta informação precoce, essa informação no início do quadro, ajuda o médico a fazer o diagnóstico da febre amarela e tomar algumas medidas que, por vezes, salvam a vida desse doente. Por exemplo, naqueles casos em que houver indicação, a hemodiálise tem se mostrado que é aquele processo de filtração do sangue, né? Por quê? Porque alivia o comprometimento dos rins. A hemodiálise feita no início dessa forma grave tem sido vista como um dos fatores de sucesso para que essa pessoa não venha a morrer de febre amarela. Mesmo assim, recebendo o atendimento, recebendo a medicação sintomática, recebendo a transfusão sanguínea nos casos em que houver necessidade para repor aquele sangue perdido, mesmo assim, em mais ou menos 50% dos casos, nós temos observado que as pessoas que desenvolveram essas formas graves morrem. Lembrando que a maior parte dessas que morrem tiveram o início do tratamento tardio. O diagnóstico foi feito de forma tardia. Por isso, uma das razões do sucesso é o diagnóstico precoce. Sentiu mal, foi pescar, foi trabalhar, foi caçar, procure uma unidade de saúde. A vacina não tem absolutamente problema algum, como disse anteriormente, ele é vacinado, ele é aplicada sem maiores problemas. É sempre dose única, como disse também, a cada 10 anos nós estamos... Para finalizar, para fechar a nossa conversa, gostaria de realçar que, no nosso entendimento, do ponto de vista epidemiológico, a febre amarela não é, hoje no Brasil, o principal problema de saúde pública. Nem é, hoje no Brasil, um grave problema de saúde pública real. Ele é teórico, ele é potencial. Nós temos problemas de saúde pública muito mais complexos, como, por exemplo, a violência urbana. Hoje, nós temos como uma das principais causas de morte no Brasil a violência em todas as suas formas. Seja o tiro, seja a facada, seja o afogamento, seja o acidente de trânsito, o atropelamento, o capotamento. Esta é seguramente a grande epidemia que o Brasil está vivendo hoje, a epidemia de violência urbana. Esta, sim, deveria ser um dos nossos principais motes. A febre amarela é um problema potencial, no entanto, nós temos a vacina contra ela. E qualquer profissional bem treinado, bem subsidiado, tem ampla condição de fazer o diagnóstico, de dar o suporte para aquele doente, para que ele não venha a morrer. E, sobretudo, a recomendação para que ele sequer adquira a febre amarela, ou seja, que ele tome a vacina em tempo hábil e evite, dessa forma, transtorno pessoal, familiar e, enfim, para todo mundo. Obrigado. Boa tarde. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.